ambiente. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é importante. Fala comigo assim: ambiente. Ambiente é tudo. Interessante, né? Pode sentar. Interessante que eu estou vendo e acompanhando de perto a vida do Gabriel e vendo cada conquista dele e cada etapa que leva ele a um crescimento maior. E eu vejo que todas as vezes que você é inserido em um ambiente onde as pessoas estão crescendo, isso também leva você, motiva você a crescer. Eu nunca esqueço de um discípulo meu que quando ele chegou na Sara da Barra, ele morava em São João de Meriti. Ele trabalhava na polícia, já era um cara concursado, mas era um cara que ainda morava com os pais. E eu preocupado com ele, né, pela distância de sair de São João de Meriti, todo o trânsito até chegar na Barra. E eu falei para ele: querido, tem uma igreja em Sulacap que fica mais perto para você. Ele virou assim para mim e falou assim: pastor, quando eu não conhecia Jesus, eu saía de São João de Meriti para a festa em Copacabana, então não tem problema. E aí ele foi inserido num discipulado, onde todas as pessoas tinham um nível social mais elevado, onde todos eles estavam fazendo alguma pós-graduação, estavam em algum ponto de crescimento na vida. Aí quando eu percebi, isso começou a mexer na vida do Anderson. Aí ele sai de São João, vai para Taquara. Para resumir a história, o Anderson casa, faz um casamento muito, muito bom, uma mulher que primava, que esticava ele para crescer, vamos fazer e acontecer. Hoje ele mora na região oceânica, eu acho que é em Piratininga, no Rio, em Niterói. Por que eu falo do Anderson? Porque eu vi o crescimento dele. Querido, nós precisamos estar com pessoas que nos desafiam a crescer todos os dias. Todos os dias. E quando eu vejo que nas pesquisas que dizem que nós somos, em média, 5% da média das pessoas com quem nos relacionamos, eu sempre fico preocupado em me relacionar com pessoas que demandam de mim. Tá? E quando você começa a atender algumas pessoas, você fala assim: tem que crescer, porque elas demandam de você. São pessoas mais intelectualizadas, são pessoas inteligentes, são pessoas que não é qualquer coisinha que vai convencê-las, e nessa hora você precisa mostrar para ela que você sabe do que está fazendo e para onde você vai conduzi-la num tratamento terapêutico. Então isso é extremamente importante. Então cultive um ambiente sadio para a sua vida. Isso é fundamental. Nós estamos falando dentro do tema casa blindada, família blindada. E nesses dias posso falar para você que eu vivi uma semana muito estressante. Num dia só, eu e Ana Maria recebemos notícia do término de 3 casamentos. E isso foram coisas que mexeram muito, muito comigo. E aí, por causa dos atendimentos que eu faço hoje, eu estou envolvido na iminência de 5 relações de casais que estão correndo o risco de terminar. E uma coisa que eu observei, gente, para apimentar a relação a 2, algumas pessoas têm recorrido à pornografia. E eu vejo um caminho que isso tem levado alguns casais, ou levou alguns casais a vivenciar. Eu sei que entre 4 paredes, querido, você decide. Mas eu sei que existe coisas que eu acho que não cheira bem as narinas ao nariz de Deus. Eu acho que existe coisas que nós podemos fazer e que podem ser aceitáveis diante de Deus. Então eu gostaria de, se você casal,
você que está nos acompanhando pela internet, se você está passando alguma dificuldade na sua relação, por favor, procure. Eu lembro que quando eu era solteiro ainda, um casal de amigos me procurou, porque ele decidiu que eu seria o discipulador dele. Eu era solteiro, ele era casado. E ele chegou para mim para uma situação, falando de uma situação da vida dele sexual. Eu falei, querido, deixa eu te falar, nessa área, por enquanto, só tenho a teoria. Eu não tenho a prática. Então, eu quero pedir a você permissão para que eu possa conversar com os meus pastores, para ele me dar uma direção, porque eu não sei o que te dizer. Aí, os meus pastores me deram uma direção, aí ficava assim, os meus pastores falavam para mim, eu falava para eles, eu assim, vamos fazer o seguinte, querido, nessa área, vai falar com eles, porque esse negócio de eu ficar nesse meio intermediando, então uma coisa assim, se de repente você procurar uma pessoa e a pessoa não conseguir ajudá-lo, querido, peça a essa pessoa que ajude você a procurar alguém que tenha capacidade de realmente ajudá-lo. Isso é muito importante. Eu quero dizer para você que eu estou nesses dias deverasmente preocupado com as relações familiares, por muita coisa que eu tenho ouvido e visto nesses últimos dias. Fecha parênteses, eu precisava falar isso. Mas o tema dentro da família blindada que eu vou conversar com você nessa manhã tem como título Cuidado com o olho gordo. Fala para seu irmão, cuidado com o olho gordo. E eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 6, esse é o texto que eu tenho como base. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 22, eu vou ler na NAA, tá? Na Nova Almeida Atualizada. Diz assim, os olhos são lâmpadas do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Se porém os olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Observa que Jesus fala sobre a importância da maneira como eu olho. E ele fala de um olhar de luz e de um olhar de trevas. E um problema, quer ver uma coisa interessante? 2 versículos acima, por favor, dessa passagem. Olha o que Jesus fala no versículo 21. Põe no 20, para a partir do 20. Isso, um pouquinho mais, 19. Jesus está falando aqui, quando ele chega nesse ponto, de falar se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Jesus está falando sobre riquezas. Ele chega no versículo 19, ele diz assim, não acumule tesouros sobre a terra. Olha o que Jesus fala, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Próximo. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. E aí ele chega no versículo 20 e fala, se os seus olhos são a lâmpada do corpo. Então uma coisa que eu vejo é o seguinte aqui, que os meus olhos vão ser bons ou vão ser maus, dependendo daquilo que eu valorizo. Posso ouvir o seu amém? Dependendo daquilo que eu valorizo. E uma coisa que você precisa se perguntar nessa manhã também é, aonde está o meu coração? O que eu dou como prioridade à minha vida, à minha agenda, à minha energia? Todo mundo já ouviu essa expressão, cuidado com o olho gordo. E nós, quando falamos disso, nós falamos de alguma coisa mística, né? De um olhar que pode destruir aquilo que eu estou planejando. Eu atendo uma pessoa que ele fala assim para mim, eu não falo para ninguém dos meus planos, porque eu tenho medo de falar e a pessoa, sabe aquela questão que algumas pessoas falam, que o olhar de algumas pessoas seca até pimenteira?
Gente, a questão do peão, quem já ouviu falar? Lá vai eu, abrir meu baú do passado. Quem já ouviu falar da questão do peão roxo, gente? É peão roxo? Uma planta que causa proteção, não é peão roxo? Olha, Dona Zilda sabe de tudo, hein? O peão roxo, gente, o peão roxo. O comigo ninguém pode, gente. O nome já diz, comigo ninguém pode. Tudo isso, gente, o pessoal tem como proteção contra o olho gordo. Gente, alguém passou por aqui que até o peão roxo murchou. Que horror, gente. Então, nós temos essa questão muito de superstição em relação ao olho gordo. Mas a Bíblia não está falando aqui de superstição. A Bíblia está falando aqui de uma condição do coração. O maior perigo, querido, não é alguém olhar para você. O maior perigo é o que esse olhar carrega dentro dele. Esse é o maior perigo. E é uma coisa que eu e você precisa entender. Jesus não está falando de uma energia que o olhar transmite. Jesus está falando, antes de tudo, de uma interioridade que proporciona esse olhar. Olhos bons está ligado à generosidade, a contentamento. Quando o Gabriel começou a palavra dele, que ele usou o texto de Filipenses, falou assim, pronto, o garoto vai usar o texto que eu vou pregar. Mas Deus é tão misericordioso, né, que mediu as palavras dele. Então, olhos bons está ligado à generosidade, a contentamento. Olhos maus está ligado à inveja, à cobiça, à comparação. Eu estava lembrando com a Ana, conversando de uma família que nós conhecemos em São Luís. Gente, se você chegasse na casa dela, procurando o endereço, você tinha dificuldade de saber qual das duas casas era dela. Sabe por quê? Porque tudo que ela fazia na casa dela, a vizinha fazia igual. Tudo que ela comprava para ela, a vizinha comprava igual. Tudo. Tanto que a frente da casa, a cor da casa era idêntica dela. Idêntica. Então, o problema não é o que você vê, é como você vê. E é interessante que a Bíblia vai mostrar para a gente a primeira situação de olho gordo na Bíblia. Você sabe qual foi a primeira pessoa que teve o olho gordo na Bíblia? Uma pergunta de escola dominical. Alguém sabe o personagem? Quem sabe? Quem foi esse? Cala a boca, Ana Maria. Alguém falou alguma coisa ali? Gente, Caim e Abel. O primeiro olho gordo foi Caim e Abel. Lá em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3. Gênesis capítulo 4, versículo 3, diz assim: aconteceu que no fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que você está de cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine. Deus preveniu Abel antes dele fazer alguma coisa contra, ou aliás, Caim, antes de fazer alguma coisa contra Abel. Desculpa. Então existe um olhar que celebra, existe um olhar que corrói.
Esse foi o olhar de Caim em relação a Abel. Deus aceita Abel e Caim se compara com Abel. É aquela situação, por que a sua oferta foi aceita e a minha oferta não foi aceita? E quando ele se compara, ele se sente rejeitado. E quando ele se sente rejeitado, gente, o olhar se contamina. Todas as vezes que eu me sinto rejeitado, o meu olhar fica contaminado. Porque eu fico olhando o outro como desafeto. Eu fico olhando o outro como alguém que põe o meu sucesso em risco. E quando você tem um olhar contaminado, o pecado acontece. Foi justamente isso que Deus falou sobre Caim. Antes da mão agir, o olhar já estava doente. É por isso que eu falo para você que Jesus está falando aqui de uma questão interior. A inveja não nasce do que o outro tem, nasce do que eu acho que me falta. Por isso que quando Gabriel começa a usar o texto de Filipenses, Paulo fala sobre contentamento. Quando eu não tenho contentamento, e eu vou falar mais daqui a pouco mais sobre isso, eu sempre vou olhar pelo prisma daquilo que me falta, não daquilo que eu tenho. E quando eu não tenho, quando eu olho do prisma daquilo que me falta, o coração amargura. Eu começo a murmurar. Uma outra coisa importante, o olho gordo nasce da comparação. Uma outra coisa importante, o olho gordo destrói relacionamentos. Qual foi um outro relacionamento na Bíblia que o olho gordo destruiu? Saindo já de Gênesis, quem foi outro relacionamento que o olho gordo destruiu? 1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 6. E aqui eu vou falar de Saul e Davi. Olha o que diz aqui. E aconteceu aqui, Davi tinha já vencido Golias, já estava como um combatente nos exércitos, e aqui diz assim: e aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tamborins, com alegria, com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: para Davi eram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. E aqui começou a caça de Saul a Davi. A comparação, gente, gera inveja, e a inveja gera perseguição. Vou lembrar você disso. A comparação gera inveja, e a inveja gera perseguição. Quem não consegue celebrar, começa a competir. O problema não é o sucesso do outro, é a leitura interna que nós fazemos sobre a conquista do outro. E uma coisa que eu quero que você possa estar examinando o seu coração. Como é que você fica com a conquista das pessoas? Como é que você celebra quando você vê algumas pessoas caminhando
e até mesmo conquistando mais do que você? Como é que você trata do seu coração em relação a isso? Lá em Provérbios 14, 30, aí eu vou ler na NVT. Provérbios 14, 30, diz assim, olha como esse texto é forte na forma como está na NVT. O contentamento dá saúde ao corpo. Escuta isso, crente. O contentamento dá saúde ao corpo. A inveja é como câncer nos ossos. Existe uma outra versão que fala que a inveja apodrece os ossos. Então, observa que ele fala aí que o contentamento dá saúde ao corpo. E agora eu quero falar um pouquinho mais de contentamento. Contentamento, gente, é um estado de estar satisfeito com o que tem. Contentamento é um estado de alguém que está bem com a realidade que vive, mesmo que ela não seja perfeita. E isso aqui não é acomodação, porque algumas pessoas acham que contentamento é acomodação. Algumas pessoas acham, se você disser para ela, querida, você tem que celebrar a Deus com aquilo que você tem, né, pela situação que você está vivendo. Eu quero mais. Tá? Gente, o contentamento não é acomodação, não é falta de ambição, é uma postura interna de paz, onde a pessoa deixa de depender das circunstâncias internas para se sentir completa. Em termos mais profundos, crentes, é uma satisfação de não depender do ter mais. Tem pessoas que dependem do ter mais para estar bem. E aí, eu quero esse texto aí, eu não dei para você, Gustavo. Eu quero que você abra a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Esse é um texto que eu falei já anteriormente numa das minhas pregações e eu quero voltar nele, para que você possa ver algo interessante. A partir do versículo 1, pode ser. Olha o que diz aí. Sabe que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmo e ao dinheiro. Meu querido, nós estamos vivendo os últimos dias onde você vale quanto pesa, você vale o que você tem. As pessoas estão sendo estimuladas o tempo todo a ter mais, ter mais, ter mais, ter mais, ter mais, ter mais. A minha pergunta é: ter mais para quê? Por que você quer ter mais? Porque quando esse ter mais está ligado a generosidade, amém. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se você não é generoso quando você tem pouco, você não vai ser generoso quando você tiver mais. As pessoas ficam esperando ter mais para ser generoso. O coração começa a ser treinado quando você tem pouco. Porque quando você tem mais. Gente, nós conhecemos um homem muito bem de vida, na Barra. Para você ter uma ideia, este homem tinha camisas e mais camisas, sapatos e mais sapatos no closet dele, ainda na embalagem. Os sapatos estragavam. As camisas, ele desperdiçava, mas ele não dava para ninguém. Eu lembro de uma vez que ele fazia alguma coisa de banana, que eu não consigo lembrar agora o que era, e ele foi numa travessa, né, a coisa estava muito gostosa, e alguém tinha dito: não, tem que fazer logo, entregar logo a travessa dele. Porque a maneira como o cara agia com as coisas dele, era como se, sabe, era como se aquilo fosse fazer muita falta para ele, mas não fazia. Então, eu quero que você possa se perguntar,
por que eu quero ter mais? Se você for ver, gente, os grandes homens, como o cara da... Não é Colgate, gente. O cara do negócio de computador, do Windows, como é que é o nome? Bill Gates. Bill Gates. Se você for ver Bill Gates, gente, o dinheiro que este homem tem, você vai ver que o Bill Gates hoje, ele usa muito dos recursos dele para apreender, colocado em projetos sociais, porque chega um momento que a pessoa assim, para lá, eu preciso fazer alguma coisa em prol do outro. Então, eu quero que você possa entender que não é problema ter mais, mas você precisa ter propósito com esse ter mais. Que isso seja para que você possa abençoar, para que você possa ajudar na expansão do reino de Deus. O contentamento fala de uma estabilidade emocional diante das variações da vida. É a capacidade de dizer, isso é suficiente por agora. Isso é suficiente por agora. Interessante que ontem Ana e eu resolvemos fazer um passeio. Eu estava com muita vontade de voltar numa cafeteria que tem lá em Vargem Alta, na Fazenda das Flores, e eu queria tomar o café, eu queria comer aquele bolinho de cenoura, pegar aquele chocolatezinho assim, derramar assim em cima, para fazer inveja para a Aline, tá? E pegar aquela colher, botar aquilo na... Eu estava assim, eu parecia mulher grávida, eu desejava isso há dias, Ana Maria sabe disso, desejava isso há dias. Aí saímos dali, fomos ver as guloseimas, as suculentas, eu querendo fechar no vídeo, né? Eu amo essa diversidade, e aí deu um branco, e eu achava que, não conseguia lembrar que eram suculentas, falei guloseimas, voltei para o cara me falou que eram suculentas, eu voltei, esqueci de novo o nome, até que eu consegui lembrar que eram suculentas. Sabe, saímos de lá, compramos mais plantinhas para casa. Aí depois, assim, conversando com o cara lá das plantinhas, das guloseimas, ele falou assim para a gente, eu falei, onde é que tem um restaurante bom para comer em São Pedro? Ele falou, São Pedro é assim, é uma cidade assado. Falei, Maria, vamos para São Pedro. Pegamos o carro, passamos por Lumiar, andamos em São Pedro, encontramos um lugar lá que vendia umas coisas bonitinhas, com um valor bom, compramos. Aí, por que eu estou falando isso para você? Ontem eu tive um prazer em ter condições, nesse momento, de poder proporcionar algumas coisas à minha esposa. De poder comprar sem estar preocupado, ai meu Deus do céu, não dá para comprar isso, vai faltar. Deixa eu te falar, quando você tem mais, você precisa aprender a desfrutar. E você precisa aprender, gente, também, além de desfrutar, também a abençoar. Dormimos bem, satisfeitos, Ana Maria alegre, e a gente brigando com a Mila, porque a Mila queria acabar com nossas plantinhas que nós tínhamos acabado de comprar. Porque a Mila não pode ver uma plantinha, gente, ela tem uma fascinação por flor. Então, assim, eu acho que é muito importante essa capacidade de dizer assim, isso é suficiente por hora. E aí eu quero usar o texto que o Gabriel usou ainda há pouco, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11, eu vou ler na NAA, ele diz assim, digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente. Escuta isso, crente. Paulo está falando assim, eu aprendi a viver com contentamento, aprendi a viver contente em qualquer situação. Aí ele vai dar explicação de que situações. Sei o que é passar necessidade,
e também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de, em toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, escuta isso, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. E ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Aqui ele fala, quando ele fala o tudo posso naquele que me fortalece, ele está falando, antes de mais nada, que isso aqui está ligado ao contentamento. Deus o experimentou em todas as circunstâncias, e em cada uma delas, Deus o fortaleceu. Mesmo quando ele estava com o estômago vazio. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6, e eu vou ler na NAA, diz assim, escuta isso, crente. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6. Na NVT, desculpa. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si grande riqueza. Próximo. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos o que, gente? Contente. Hoje, algumas pessoas que estão partindo, escolhendo uma vida minimalista, descobriram, gente, que não precisa de muito para viver. Rick Warren, quando ficou rico, depois que ele escreveu aquele livro, Uma Vida com Propósito, uma das coisas que ele descobriu é que ele não precisava de muita roupa. Ele passou a ter um blazer só, porque ele tinha trocentos mil blazers. Então ele foi diminuindo a sua forma de viver. Ele somou tudo que a igreja deu de salário para ele durante anos e devolveu para a igreja. Tanto que quando a Times vai fazer uma reportagem com ele, eles quebram a cara, porque descobre que tudo que a igreja durante anos pagou para ele, ele devolveu para a igreja. Eu quero que você entenda que isso é muito importante. Próximo versículo. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, em muitos desejos tolos e nocivos, que levam à ruína e à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem o dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmo com muitos sofrimentos. Querido, o problema não é ter dinheiro. O problema é como o dinheiro se apresenta no seu coração. O problema é como isso manda na sua vida. Eu lembro que há muitos anos atrás, nós estávamos no congresso da Jocum de missões, e um missionário foi falar sobre dinheiro. Dentro de um congresso com muita gente, quando alguém começa a falar de dinheiro, o que você pensa? Vai tirar a oferta. Vai tirar a oferta. Alguém tem uma nota de R$100 aí? Traz aqui para mim, por favor. Prometo devolvê-lo no final. Ou não. Prometo devolvê-lo no final. Obrigado, querido. Eu pensei em fazer uma coisa, mas eu nem vou fazer, porque está tão novinha a nota. Então, aqui é uma nota de R$100. E aí ele dizia o seguinte: quando o dinheiro é o meu mestre, eu vivo para servi-lo. Alguns de nós vivemos para servir ao dinheiro. E aí ele diz o seguinte: quando o dinheiro, prometo não pisar, quando o dinheiro se torna, quando eu tomo domínio sobre o dinheiro, eu que mando na forma
como Ele vai me servir. Ele se torna o meu servo, como disse o meu ponto aqui. Então, uma das coisas que você precisa pensar é, quanto dessas notinhas aqui mandam em você? Mandam no seu estado de espírito, no seu estado de ânimo. Não tem coisa assim mais, não tem coisa que é mais o teste da fé do que quando você consulta o seu saldo. Antes você tinha que ir ao banco para consultar o seu saldo, né? Agora basta botar a sua senha aqui e falar, ai, estou no vermelho. A fé vai embora, como foi embora o seu saldo bancário. Deixa eu te falar uma coisa, porque eu já tive problema com isso. Gente, eu não tenho cheque especial. Cheque especial é a pior coisa que existe na vida de um ser. Sabe por quê? Porque você pensa que tem dinheiro. Não, aquele dinheiro não é seu. Não tenho cheque especial, gente. Há trocentos anos, não tenho cheque especial. Cartão de crédito, nós temos um cartão de crédito e com um limite baixo. Não vou ter armadilha para mim, gente. Porque eu gosto de comprar. Eu gosto de comprar. Se eu tiver um dinheiro e falar, gente, eu tenho tudo isso, cheque especial, olha a ilusão que eu tenho. Eu tenho tudo isso, limite de cartão de crédito, olha a ilusão que eu tenho. Então eu quero que você possa entender, gente, de que maneira esse Deus aqui manda em você. Eu quero que você pense, porque olha só, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Vou ler na NVT também. Não amem o dinheiro. Estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não o deixarei e jamais o abandonarei. O autor de Hebreus aqui, ele vai falar sobre o contentamento, dando Deus como segurança. A minha segurança não é o dinheiro, a minha segurança é Deus. Posso ouvir o seu amém? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Finanças também foi uma razão da minha depressão. Porque eu fiquei tão ansioso, tão preocupado em como é que eu ia suprir as minhas necessidades, que isso tomou um nível tal que eu adoeci. Então hoje, o que é uma das coisas que eu tenho olhado é para Deus, Senhor, o Senhor disse que o Senhor não vai me deixar e não vai me desamparar. Então, quando alguém entra em contato comigo, eu falei para Ana Maria, ganhei mais um cliente. A bispa Ana fala, Silvana fala que a qualquer momento eu mudo para Angola. Porque na sexta-feira, uma pessoa de Angola, Dr. Washington, preciso falar com o senhor tem um horário para mim agora. Então eu fico vendo como é que Deus traz e como é que Deus supre necessidades. E essa mulher que eu atendi na sexta-feira, foi a mulher que Deus usou para abrir as portas para mim em Angola, para abrir as portas para mim em Portugal. Foi através dela que eu entrei nesses lugares. Deus abre as portas, gente. Deus traz os recursos, gente. Então, querido, contentamento envolve integração na própria história. Sabe o que significa? Sem negar dores, mas não ser refém delas. Por isso que Paulo fala assim, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Uma redução da comparação constante. Eu não me comparo. Mas eu tenho pessoas como referenciais. É diferente. Eu tenho a Bispa Ana, eu tenho a Silvana Pérez como referencial de terapeutas, de psicólogas. E eu quero ser tão bom ou melhor do que elas.
Então, eu não me comparo, mas eu tenho um referencial, é diferente. Regulação do desejo, o que significa isso? Nem tudo precisa ser satisfeito imediatamente. Uma frase importante, eu até botei no meu status ontem: contentamento é paz suficiente para viver o presente sem perder a esperança pelo futuro. Lembre-se, querido, a inveja não machuca o outro primeiro, ela destrói quem sente. Vou repetir. A inveja não machuca o outro primeiro, ela destrói quem sente. Então, uma das coisas que eu quero que você possa pensar um pouquinho é o estado do seu coração. Talvez se você veio para cá pensando que eu ia passar para você, dar para você um patuá, para que você se guardasse do olho gordo, eu quero que você entenda que o que Deus precisa tratar é do nosso coração. Que nós possamos repousar no que diz Deus em Hebreus 13:5. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei e jamais o abandonarei. Fique de pé, quero orar por você.